Oi, pessoal. Eu e a Júlia, mãe e filha, sócias, trabalhamos juntas há 2, 3 anos. É fácil, não, mas é gostoso, é divertido e hoje a gente está fazendo nosso primeiro vídeo juntas para falar de um momento muito especial, acho que para toda mulher, para toda pessoa, que é a aquisição do seu próprio apartamento. E a Júlia está passando por essa experiência, ela vai falar um pouco disso e eu vou dar aqui meus pitacos de vez em quando. Então, pessoal, a ideia é trazer dicas para vocês que também estão procurando apartamentos, porque não é uma tarefa fácil. Eu tô me mudando com o meu noivo, então a gente precisa combinar os dois estilos de vida, o nosso orçamento, o espaço que a gente quer, a localização que a gente quer, e nem sempre dá para ter tudo. Então eu vou falar algumas coisas que eu tô experimentando para ajudar vocês quando vocês forem escolher o apartamento de vocês. Então a primeira coisa que você precisa saber é quanto que você pode gastar num imóvel. Não é uma coisa que você vai comprar todo ano. Você vai ficar um bom tempo da sua vida nele, no mínimo uns 5 anos. Então você não compra ele como se você comprasse uma roupa, você tem que pensar muito antes de fazer essa compra. Então, quanto que você tem para gastar? Porque eu tenho enfrentado uma situação que a gente gosta de alguns apartamentos, são maravilhosos, só que a gente não pode comprar. E os apartamentos que a gente pode comprar, a gente não gosta. Então, fica sempre nessa situação, nesse drama. Primeira coisa, defina quanto que você pode gastar. E ser realista, né? Eu vejo muitas pessoas, eu quero isso, mas não é realista, né? Com a sua realidade. Muito comum também, às vezes, você mora com os teus pais, você tem uma qualidade de vida ali, uma superestrutura. E aí você vai ter que trabalhar, né? Com uma outra estrutura financeira. Eu já não vivenciei isso, mas a Júlia também vivencia, né? Um padrão de vida que você não quer abaixar em termos nem de localização, nem de espaço, né? Sim, mas não dá pra ter tudo na vida, né? Não dá mesmo. Então, e faz parte desse começo, a gente começar com o que dá, né? O que tem para hoje. A segunda coisa que você precisa saber e definir é a localização. As pessoas geralmente dirigem para o trabalho ou vão de ônibus para o trabalho e isso leva muito tempo. Então, elas optam por escolher apartamentos que fiquem mais no centro da cidade. Mas os apartamentos que ficam mais no centro da cidade são mais caros, porque eles ficam em bairros que custam mais um metro quadrado. Isso também é uma coisa de ter em consideração, né? Você anda muito entre teu trabalho e tua casa, ou tudo bem se você comprar um apartamento um pouquinho mais afastado do centro, mas dentro do teu budget. Isso é uma coisa que você vai ter que conversar, você vai ter que pensar antes de comprar. Nós somos de Curitiba, uma cidade que tem uma qualidade de vida que é famosa, né? Foi feito um marketing ótimo, mas também temos todas as dificuldades de uma cidade. Então hoje, por exemplo, antes era vantagem só para as pessoas poderem ir de carro ao trabalho, ou então morar longe, não tinha problema. Hoje não, hoje você quer o tempo todo mais tempo livre. E tem muito home office também, né? Muito home office. As pessoas trabalham muito em casa hoje. Exato. Então tem algumas pessoas que não precisam se deslocar todo dia. Gente que está usando muito Uber para se deslocar e ônibus e aqui em Curitiba, graças a Deus, o nosso horário do rush não é uma coisa que nem em São Paulo, que você fica horas no trânsito. Então, morar um pouquinho afastado do centro não é tão horrível assim e às vezes pode compensar em questão de valor também. E também é o seguinte, eu fiz um vídeo recentemente falando que nem tudo que é importado é bom, nem tudo que é nacional é ruim, sempre tem esse juízo de valor. Nem sempre o fato de você morar num bairro considerado de elite pode ser qualidade de vida. Aí vai muito da gente. O que você quer abrir mão, né? Você quer ter menos tempo e simplificar a tua vida, morar no centro? Ou quer ter sossego. Ou quer ter sossego, então morar mais afastado? E também adaptar a tua vida a essa realidade. Então, uma coisa que você também precisa saber, se você deseja comprar um apartamento usado ou na planta, ou um novo. Na planta, uma coisa que não dá para você saber direito é como que você vai se sentir dentro daquele espaço. Então, se você está olhando só um papel ali, 2D, você não tem como entrar no espaço para você ver a vista, a insolação, a ventilação, nem nada. Então, a planta, às vezes as construtoras fazem um preço melhor, só que você não tem muito como saber, você só pode contar com a tua imaginação. Então, se você é ok com isso, então essa é uma saída bacana, porque as construtoras fazem um precinho mais camarada quando o apartamento ainda não foi construído. Por outro lado, você tem que também ver que você vai ficar mais tempo esperando para isso ser concluído e também correndo um risco, né? Se a construtora não é assim tão estável ou conhecida, é mais bom senso.
O apartamento novo você já consegue visitar, então geralmente ele pode não estar acabado, mas você já consegue ver qual que é andar, se ele tem uma vista bacana, se bate sol, se não bate, se você gosta do espaço, se o pé direito é bom ou se não é, como é que são as portas, como é que são os acabamentos, tudo isso você consegue sentir, né? Você não precisa ficar imaginando como é a questão do apartamento na planta. Só que quando ele tá pronto, nem sempre ele tem um preço tão competitivo, porque a construtora já entregou, então ela já tem todo o recurso que ela tinha, ela já usou, então ela não tem tanta vontade tanta urgência de recuperar esse dinheiro. E na planta, às vezes, ela tá pegando dinheiro e fazendo o seu caixa para daí poder construir. Então, o bom do apartamento novo é que você não precisa usar tanto a sua imaginação, você pode ver na prática como é que ele vai ficar. O usado, ele geralmente tem um preço muito mais interessante e ele tem uma outra proposta de estilo de vida, porque geralmente apartamentos que foram construídos 30 anos atrás, eles representam um estilo de vida de pessoas que tinham salas de jantar muito grandes, às vezes tinham um quartinho de empregada, despensa, coisas que hoje não existe mais em apartamento novo nenhum. Você não tem bidê, você não tem... geralmente você não tem lavabo, quando tem um lavabo é uma coisa já mais premium, né? Então, o apartamento antigo, ele tem essa característica boa, porque às vezes ele é uma metragem melhor, ele fica num lugar melhor, só que, por outro lado, ele também tem um custo de manutenção muito alto, né? Porque na reforma, né? Isso, então às vezes ele tá com o sistema todo de elétrica precisando ser refeito, né? Então, às vezes tem algum problema de infiltração, ou ele não tem as esquadrias mais tecnológicas e mais recentes, né? Então, o apartamento usado, ele é uma coisa interessante para você que gosta de reformas completas, assim, mas faça o teu arquiteto ou o teu designer visitar esse lugar para ver se a estrutura tá boa, porque não adianta comprar um apartamento antigo por um valor menor, se você vai ter que reparar toda a estrutura elétrica, hidráulica, gastar muito para reformar, apesar da metragem ser boa e a localização também ser melhor. Todos esses tipos, tanto o usado quanto na planta, quanto o novo, todos eles têm benefícios, né, coisas legais e coisas não tão boas assim. Bom, outra coisa também que a gente observa muito por conta da nossa profissão é analisar um ambiente decorado. Nossa, é maravilhoso, ele realmente mostra todas as possibilidades. Mas entre a expectativa que aquele espaço demonstra para você e a realidade tem que ser muito visto, dependendo daí do teu estilo de vida. Sim. Quantas roupas, né? Quanto de espaço você precisa para viver naquele local? Às vezes tem um cenário lindo, mas sim, você vai fritar um ovo, você vai fazer sujeira, as pessoas vão entrar e vão ver a bagunça da tua cozinha, tá legal para você? Isso. Eu preciso também de tanto espaço para roupa, ou eu consigo viver com menos, que aliás é uma coisa maravilhosa, a gente aprender a viver com menos. Mas a gente às vezes tem essa expectativa em muitas coisas, é uma coisa mais sonhadora, até para quem aí vai, como a Júlia, não sabe qual que é a rotina, né? Não sabe qual que é o estilo de vida. Vai morar na sua própria casa. A gente não sei, eu não sei quantas toalhas eu preciso ter. É isso que nós temos que conversar. Quantas toalhas precisa? Quantas toalhas a gente precisa ter? Toalha de banho? E quantos panos de prato? Hoje eu diria para as pessoas assim, você vai ter a quantidade de toalhas que couber no apartamento. Tem apartamentos hoje de 9 metros quadrados, já entrou em um, nós já entramos. Para mim, significa uma claustrofobia. Para outras pessoas, muitas adoram. É um outro estilo de vida. Onde é que eu vou pôr meus, sei lá quantos pares de sapato? Então, tem que ter 3 camisetas, 3 são calças, outras realidades. Daí, então, no resumo, o apartamento decorado, ok, se serve para você, beleza, mas ser realista. O apartamento usado, ele tem muitas vantagens, porque ele é de uma outra época de construção, um outro jeito de morar. O condomínio já está estabelecido, você já vai ver tudo de ruim e de bom. Não tem aquela quantidade de espaço que você tem que manter, independente de usar ou não, das áreas de lazer. Então, é muito pessoal. Eu acho que você tem que fazer assim... uma listinha. Na minha casa eu quero ter uma vista para algum lugar que não seja a lavanderia do vizinho, né? Não quero olhar um paredão quando eu olhar da janela do meu quarto, porque eu ficaria muito deprimida. Eu quero sol. Só isso, né? Se tem espaço gourmet ou se não tem, se tem piscina ou não, isso daí é tudo plus. Mas as coisas que eu realmente quero é que seja um lugar aberto, claro e gostoso de viver, né? Que não me deixe
mal. E que o condomínio seja dentro O condomínio daquilo seja enxuto, porque da realidade. né, eu não uso essas coisas de piscina e tudo isso pra mim no meu dia a dia não entra. Mas eu vejo casais que têm filhos, por exemplo, eles adoram, as crianças adoram a piscina. Adoram entrar na piscina, adoram brincar na brinquedoteca, sabe? Então tem alguns empreendimentos, e a maioria dos empreendimentos de hoje, eles estão trazendo bastante áreas comuns, porque as pessoas passam daí menos tempo nos apartamentos, que estão também se reduzindo de tamanho. Só que isso também tem um lado ruim, que o condomínio aumenta, né? Se você não tem um prédio com muitos apartamentos e você tem bastante área comum, você acaba daí pagando mais condomínio por, às vezes, alguma coisa que você não vai usar. Então isso também é uma coisa que você tem que colocar na tua planilha, na tua tabelinha de prioridades. Então, resumindo, quando você for ver o seu apartamento, independente de qual tamanho você queira que ele seja ou qual estilo de vida você tem, você precisa ver o tipo de iluminação que ele tem, se ele é ensolarado. Geralmente, os apartamentos aqui de Curitiba, a gente sempre procura face norte, né? O que é a face norte? Ele pega sol durante o inverno também. Tem apartamentos que são face noroeste, face nordeste, eles geralmente são mais ensolarados, né? Então, se a cozinha está na face sul, ela fica mais fresquinha, então não tem problema. Mas agora um quarto na face sul, ele fica mais frio. Então, tudo isso é importante você analisar, até leve a tua bússola do celular junto quando você for visitar e veja onde fica o quê, para você não ter surpresas depois quando você se mudar. Veja também se o lugar onde você vai morar, ele tem muito barulho, se ele tem casa noturna perto, se ele tem bares. Isso tudo gera uma confusão quando você vai dormir, que às vezes é chato enfrentar todos os dias, você vai morar ali, então você precisa ver todo o entorno antes de você decidir se você quer aquilo ou não. Agora, se você não se importa com barulho ou se as esquadrias do apartamento são joias, isolam bem o som, então não se preocupe. Tem essa opção hoje, né, do silêncio. Eu acho que no resumo total, assim, pela minha experiência, até tantas pessoas também com quem a gente conversa, é você colocar numa listinha quais são as qualidades que esse apartamento tem que ter. Silêncio? não tem tanto problema. Acesso fácil? Se você... Se é ventilado ou não? Para você é importante. Se é importante ter luz ou não, mas eu diria assim que são as qualidades, os adjetivos, que depois você faz a tua listinha ali. Numera, né? Numera. 5, sei lá. E se aquela fachada é importante para você, te representa, né? Se aquele lugar ali tem a ver com você. Sim, porque algumas coisas, depois que você comprar, não tem como mudar, né? Então, a localização não tem como você mudar depois que você entra ali, né? Agora, uma parede ou outra, ok, você pode reformar. Mas e daí se o lugar é perto de uma via rápida, uma coisa barulhenta e você não suporta barulho? Tudo isso tem que estar na tua listinha para você prestar bem atenção e fazer essa compra bem consciente. A gente vai continuar contando para você aqui essa saga em busca do apartamento ideal, e a gente adoraria que vocês contassem também aqui, porque a ideia é ter um bate-papo. Como é que foi a escolha do apartamento de vocês ou da casa de vocês? Vocês estão satisfeitos? Vocês não aguentam mais? Que dica que vocês dariam para alguém que está procurando apartamento? Obrigada, gente. Beijo. Beijo e até a próxima.